Uma vez aos participantes deste seminário que amanhã, dia 9 de agosto, a partir das 20 horas e 30 minutos, haverá o jantar por adesão no Yacht Clube de Fortaleza. O valor é de R$ 75 por pessoa, com vendas na secretaria do evento. Os responsáveis na secretaria, a senhora Fernanda e o senhor Daniel. Pedimos também que, para que haja a emissão do certificado de participação deste seminário, os inscritos terão que passar lá, tem um computador na entrada aqui do auditório para registrar a presença. O certificado só será entregue com a participação de 75% da carga horária. Mínima, né? Senhoras e senhores, dando continuidade ao Seminário Cearense Acidente de Trabalho, Prevenção e Tutelas de Urgência, convidamos para presidir a mesa que tem como tema Tutelas Judiciais Preventivas dos Acidentes de Trabalho, o excelentíssimo senhor juiz do trabalho, Inocêncio Rodrigues Uchoa, que se fará acompanhar do palestrante, o excelentíssimo senhor doutor Rodrigo Carelli, procurador do trabalho da primeira região, no Rio de Janeiro. Doutor Inocêncio, doutor Carelli, por gentileza. Bom dia a todos e a todas. Eu quero inicialmente saudar a presidente do nosso tribunal, a desembargadora Roseli, e também aos demais desembargadores de juízo do trabalho aqui presentes, aos expositores, aos gestores nacionais e regionais do programa, aos procuradores do trabalho, procuradores do Ministério Público, aos advogados, aos operadores do direito em geral, aos sindicalistas, enfim, a todos que estão aqui presentes e participando deste belíssimo seminário. Me coube aqui a tarefa de apresentar o doutor Rodrigo de Lacerda Carelli. O professor doutor Rodrigo de Lacerda Carelli é procurador do trabalho do Ministério Público do Trabalho do Estado do Rio de Janeiro, é doutor e mestre em Sociologia e em Direito, professor de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho na Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor colaborador de pós-graduação em Direito e Processo de Trabalho da Universidade do Cândido Mendes, no Rio de Janeiro, e professor colaborador da Universidade Federal do Estado da Bahia. Com a vasta obra acadêmica na área jurídica, o professor Rodrigo Carelli é reconhecido por todos que estudam e operam o direito como um dos principais autores do país quando se trata de relações de trabalho, especialmente no que concerne aos temas cooperativa de trabalho, terceirização e intermediação de mão de obra, onde disseca com invulgar maestria os meandros internos dessas relações jurídicas e aponta com inteligência e muita perspicácia os prejuízos que tais institutos acarretam para a precarização do trabalho, a fragilização do movimento sindical e a sua relação com o aumento dos acidentes do trabalho e com a própria exclusão social. Escreve, ademais, sobre temas atípicos, sobre formas atípicas de trabalho, sobre decisões fundamentais, sobre direitos fundamentais e sobre o próprio mundo do trabalho. Suas obras em livros são O Mundo do Trabalho e os Direitos Fundamentais, O Ministério Público do Trabalho e Tutela Coletiva, Formas Atípicas do Trabalho, Terceirização e Intermediação de Mão de Obra e Cooperativas de Mão de Obra, Manual contra a Fraude. Além disso, tem coparticipação em obras de outros importantes autores jurídicos da atualidade, entre eles alguns colegas da magistratura trabalhista, como Grijalbo Coutinho, Hugo Melo Filho, Jorge Luiz Sotomayor, Marcos Fava, bem como o condutor Roberto Caldas, juiz da Corte Interamericana de Direitos Humanos.
Escreveu também inúmeros artigos jurídicos em revistas técnicas especializadas, sempre aprofundando temas de alto interesse para o dia a dia das relações de trabalho, importantes, portanto, para o cotidiano dos advogados trabalhistas e dos magistrados do trabalho, como, por exemplo, flexibilização, responsabilidade do tomador de serviço na terceirização, trabalho doméstico, direitos trabalhistas da mulher, privacidade no trabalho e limites ao poder potestativo do empregador, descanso como questão de saúde do trabalhador, a Convenção 187, relativa à saúde e à segurança do trabalho e sobre direitos fundamentais trabalhistas. Além de intelectual e acadêmico do moderno direito do trabalho, o professor Rodrigo Carelli também se notabiliza como um efetivo militante das causas da justiça, tendo, inclusive, participado pessoalmente em forças-tarefas conjuntas do Ministério Público do Trabalho com o Ministério do Trabalho e Emprego para resgate de trabalho em condições degradantes ou análoga a escravos pelos brotões deste país, o que credencia ainda mais a obra teórica que vem produzindo e editando ao longo desses últimos anos. Hoje nos falará sobre tutelas judiciais preventivas nos casos de acidente de trabalho, tema mais que importante no preparo dos profissionais de direito, quando da necessidade de proteção do trabalhador exposto à situação de risco ou vítima de acidente. Não tenho dúvida de que será uma belíssima transmissão de conhecimentos e de experiência técnica ao nível do esperado por todos os presentes. Desde logo, o nosso muito obrigado ao eminente palestrante. Bom dia a todos e todas aqui presentes. Devo inicialmente agradecer essa possibilidade de estar aqui conversando, tentar aqui contribuir para esse tema tão importante, muito importante no mundo atual. Não só no mundo do trabalho, como eu tentarei mostrar que é relativo ao mundo do trabalho, mas extrapola o próprio mundo do trabalho, atingindo toda a sociedade. Super importante. E o que eu vou tentar, o que eu tentarei contribuir, aqui a parte que eu tentarei contribuir, é um pouco seguindo o que o desembargador Sebastião Geraldo colocou aqui, é tentar demonstrar a existência e a necessidade de uma mudança de paradigma. Uma mudança de paradigma que vai importar, e tem que importar, também uma mudança na cultura. Nós sabemos que mudar cultura é muito diferente. E, nesse ponto, a questão do meio ambiente do trabalho, nós temos que mudar a cultura. Se para a questão da discriminação, seja ela no trabalho, seja ela fora do trabalho, nós necessitamos mudar a cultura da sociedade, é o cerne da questão, é onde nasce o problema da discriminação, é na cultura, a mesma coisa acontece no meio ambiente do trabalho. A necessidade dessa mudança cultural que vai ocasionar e que pode ocasionar um meio ambiente do trabalho mais saudável, um meio ambiente do trabalho mais seguro, um meio ambiente do trabalho, por que não dizer, mais humano, né? Essa mudança de paradigma que eu quero dizer. E eu vou tratar de mudança de paradigma aqui sob dois prismas. Uma mudança de paradigma do tratamento material da questão. E uma mudança de paradigma também do tratamento processual da questão. Essa será o cerne da minha fala, mas, inicialmente, aqui, somente tentando relembrar alguns aspectos que o Sebastião já colocou aqui, eu vou tentar aqui com vocês mostrar essa necessidade de mudança de paradigma. O primeiro ponto que eu gostaria de tocar, né, eu tenho que exaltar esse seminário, porque esse seminário, a existência desse seminário, nós estarmos aqui, já faz parte dessa tentativa de mudança dessa cultura. Então, nós estamos participando dessa mudança de paradigma. Como bem mostrou aqui no final da fala o Sebastião Geraldo, nós estamos tentando implementar um novo tipo de justiça do trabalho. Né? A justiça do trabalho saudável, não é? É essa que nós estamos aqui. Nós estamos participando, nós somos atores
aqui principais protagonistas dessa mudança de paradigma. Nós estamos vivenciando esse momento histórico. Isso tem que ser exaltado e reconhecido por cada um de nós. Então, tanto no tratamento material quanto no tratamento processual. Falando de tratamento material e essa mudança, a primeira coisa que eu tenho que falar é, olha, nós temos que nos afastar um pouco da noção de acidente de trabalho. Eu acho que o que nós estamos tratando aqui é bem mais amplo do que acidente de trabalho. O acidente de trabalho, ele, em verdade, é um sintoma ou um efeito de algum desequilíbrio que ocorreu antes. Então, o devido tratamento à questão não é saber tratar e enfocar o acidente de trabalho, mas sim em algo maior, em um equilíbrio de algo maior, que vai, ao fim e ao cabo, deixar ou impedir que o acidente de trabalho, inclusive acidente de trabalho em sentido amplo, tratando as doenças do trabalho também, e outros problemas oriundos do meio ambiente do trabalho desequilibrado. É a mesma coisa, olha, se nós falássemos, estivéssemos tratando de uma determinada doença e nós enfocássemos a dor de cabeça. Não, dor de cabeça, então vamos aqui a enxaqueca. Não, enxaqueca dá uma neosaldina e resolve a dor de cabeça. Não, nós estaremos tratando do quê? Tentar eliminar um efeito, um sintoma, e não uma doença maior que pode estar por trás. Então, a questão de nós enfocarmos corretamente, e o enfoque correto seria o meio ambiente do trabalho, é importante. A mudança simbólica, você bem focar no que você quer tratar, isso é importante para que o tratamento seja mais eficaz. Então, não queremos tratar da dor de cabeça, mas o que está causando essa dor de cabeça? E é o meio ambiente do trabalho mais saudável, equilibrado. É o que nós vamos tentar mostrar aqui. Então, eu vou primeiramente falar desse tratamento material diferenciado. E também depois eu falarei do tratamento processual, que é importante. E isso vai causar, até quando eu for questionar o tratamento dado pela Justiça do Trabalho até agora sobre a questão, vai mostrar isso, vai demonstrar que, na verdade, o problema era como era enfrentada a questão, como era vista a questão. A questão tem que ser vista de forma mais ampla. E o meio ambiente do trabalho, ele só vem a cada momento se tornar mais claro e, ao mesmo tempo, mais amplo. O problema vem sendo enfrentado, essa mudança de cultura já vem ocorrendo. Quando eu fui auditor fiscal do trabalho do ano de 1995 a 1999, quando eu entrei no Ministério Público do Trabalho, e eu realizava muitas inspeções, foi a época que não existia, durante um período, não existia divisão entre os auditores fiscais que faziam a parte de saúde e segurança do trabalhador com a parte que fazia legislação específica do trabalho, e eu cansei de visitar obras de construção civil para analisar o meio ambiente do trabalho. E era um horror. Em 1995 a 1999, nesse período que eu fui, o que eu vi de barbaridades, da falta de um entendimento de como o meio ambiente do trabalho tem que ser observado de forma completa, era algo inacreditável. Hoje, a gente fazendo inspeção pelo Ministério Público do Trabalho, nas mesmas obras de construção civil, eu percebo, não empiricamente, ou com métodos científicos, como o Sebastião Geraldo colocou aqui, se fosse projetar os acidentes de trabalho até o presente momento, nós teríamos muito mais acidentes de trabalho se não ocorresse uma mudança cultural. Ocorreu essa mudança cultural. Percebe-se que as empresas estão, ainda obviamente não de forma totalmente adequada, mas que houve uma mudança cultural.
houve um cerco maior das instituições, seja os sindicatos, seja o Ministério do Trabalho e Emprego, o Ministério Público do Trabalho e a própria percepção da justiça do trabalho. A própria academia também se modifica, né? Nós temos lá na USP, o professor Guilherme Feliciano, que vai falar para vocês à tarde, aqui, imperdível, ele tem um curso no mestrado e doutorado da USP só sobre meio ambiente do trabalho. Nós conseguimos, lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro, nós conseguimos uma cadeira específica, o professor Guilherme fez parte da banca lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e era especializada em meio ambiente do trabalho, essa cadeira. Né? E nós conseguimos aprovar 6 candidatos, 12 candidatos, eu acho, foram fazer prova. Então, isso demonstra que há uma visão, uma tentativa, uma melhor visão da importância que é essa questão que a gente veio tratar hoje, né? O meio ambiente do trabalho sendo algo maior do que se antes achava, ou a necessidade de verificar de uma forma mais ampla para evitar, aí sim, esse sintoma que é o acidente de trabalho, doença do trabalho e qualquer desequilíbrio existente, inclusive psicológico, dentro da relação de trabalho. Nós temos caminhado para isso. Essa mudança cultural, para mim, ela está ocorrendo a passos largos, e esse seminário aqui nada mais é, para mim, do que uma demonstração disso, né? Uma demonstração de que essa cultura está se modificando. O cerne da questão continua sendo o trabalhador. O cerne é o trabalhador. Só que esse trabalhador, ainda observado como cerne, ele tem que ser verificado dentro de um contexto bem maior, que é o local que ele realiza seu trabalho. Bom, eu vi ali atrás até, e esse é um exemplo para a gente ver como a magnitude do que a gente está tratando aqui, eu vi um representante dos sindicatos caminhoneiros. Recentemente foi aprovada toda uma legislação sobre a questão do trabalho de motoristas nas estradas. É a questão de segurança desses trabalhadores. E, ao mesmo tempo, a gente verifica que essa segurança desses trabalhadores representa a segurança da própria sociedade. Esses trabalhadores que estavam largados no meio das estradas brasileiras, né, sem nenhuma proteção, hoje tem uma proteção legal, mesmo que inadequada, eu ainda acho que tem muito a avançar, mas ainda nós começamos a ter essa proteção. E essa proteção vai redundar em menos acidentes com esses trabalhadores e, obviamente, com menos acidentes nas estradas mais seguras. Então, o meio ambiente do trabalho quer dizer um meio ambiente onde se trabalha seguro, mas o meio ambiente onde se trabalha seguro nada mais é e nada mais representa do que um meio onde se vive seguro. É isso que nós temos que observar também. Onde não se trabalha? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Existe algum lugar onde não se trabalha? Agora mesmo estava ali um café, ali, deixado ali na poltrona, alguém falou assim, não, vai ter um acidente aqui de trabalho, aqui, né? Aí falou, não é de trabalho, mas vai ter um acidente. Não, aqui é um acidente de trabalho, porque pessoas estão trabalhando aqui. Não existe local onde não é de trabalho. Então, um ambiente de trabalho inseguro é um ambiente de vida inseguro. Tá? É isso que nós temos que também demonstrar a importância do que nós estamos tratando aqui. Bom, essa primeira parte, então, da minha fala, eu quero falar sobre a mudança de paradigma em questão do direito material. Mas, para falar um pouco de mudança de paradigma desse direito material, eu vou tentar aqui mostrar para vocês, né, eu gostaria de mostrar para vocês, e contar um pouco da história do meio ambiente do trabalho e do direito do trabalho, tratando sobre a questão do meio ambiente do trabalho. As primeiras normas de direito do trabalho existentes em todo o mundo foi esse Health and Morals of Apprentice Act, de 1802, isso na Inglaterra. Robert Peel, chamado também de Peel's Act, ou Ato de Peel, né? Ele era o primeiro-ministro inglês nessa época.
Só que ele era um grande industrial ao mesmo tempo. E o que aconteceu nessa época? Todo mundo fala, mas por que vem surgir as primeiras normas de direito do trabalho, elas vêm surgir logo no país mais liberal à época? Estamos falando de começo do século XIX, pleno vigor do liberalismo. Por quê? Justamente por isso. Né? Justamente por a Revolução Industrial ter começado lá e justamente por Robert Peel ser um industrial. O que aconteceu nessa época? Essa época é uma época de hiperexploração do ser humano que trabalha, né, sem nenhum limite. O que ocorria? Por conta da concorrência capitalista, todos os industriais exploravam e hiperexploravam cada vez mais os trabalhadores, chegando a, nessa época aí, ter epidemias dentro das fábricas que estavam simplesmente matando dizimando toda a classe trabalhadora. O que o Robert Peel pensou? Robert Peel falou o seguinte, olha, eu estou concorrendo, né, tem meus concorrentes aí, minhas fábricas concorrentes, eu não posso implementar na minha fábrica normas de proteção ao trabalho que vão me custar mais e meu produto vai sair mais caro. O que o Robert Peel pensa? Falou, olha, eu vou ter que colocar uma regulação da concorrência. Então, surgem as primeiras normas de direito do trabalho para a proteção do sistema capitalista. E o que não deixa de ser errado até hoje. O direito do trabalho ainda tem, em grande parte dele o prisma de proteção do sistema capitalista. Tá? O sistema concorrencial capitalista. O direito do trabalho que nós vivenciamos é um direito do trabalho capitalista, feito para o capital. Obviamente, tem uma parte desse direito do trabalho que é emancipatório e é um direito do trabalho que a gente está construindo. Tá? Mas o que ainda está aí é um direito do trabalho de proteção do capital. Protege-se o trabalhador para proteger a concorrência entre os capitalistas. E é interessante isso, que ele vem falar, olha, a gente não vai poder dizimar, porque é importante para o próprio sistema capitalista que tenha, inclusive, o exército industrial de reserva, para que não haja um pagamento exacerbado dos trabalhadores e não fique nenhum lucro com as empresas. Então, o que aconteceu? Foi regular, e o mais interessante, as primeiras normas de direito do trabalho do mundo foram normas de meio ambiente do trabalho. Então, nós vamos perceber que é do cerne do direito do trabalho, é próprio do direito do trabalho, essas normas ambientais do trabalho. É cerne, é direito do trabalho em sua própria essência. Se o direito do trabalho é a proteção do corpo e da alma do trabalhador dentro das relações jurídicas, em termos de civilizar essas relações, né, na fala de Alain Soupiot, do francês, nós temos aqui que o direito do trabalho vai civilizar essas relações e tratar o ser humano como ser humano, inicialmente por normas ambientais do trabalho. Vemos aqui que as primeiras normas, as fábricas devem ter janelas suficientes para garantir o fluxo de ar fresco. As paredes e o piso da fábrica devem ser lavados regularmente. Deve existir quartos separados que devem ser providos a ambos os sexos. Não deve haver mais do que 2 crianças por cama. Olha que legal. 2 conjuntos de roupas devem ser fornecidos para cada criança, um devendo ser renovado a cada ano. Eu acho que até certos ramos hoje deviam seguir essas regras de 1802, né? Porque a questão ainda não está implementada em diversos ramos dessas regras lá de 1802 na Inglaterra. Como é que vai aqui para frente? No Brasil, também, as primeiras normas de direito do trabalho no Brasil são normas de segurança e saúde do trabalhador. O decreto 1313 de 1891 fala lá, ó, a ventilação, fala da ventilação das oficinas, será franca e completa, a juízo do inspetor, o qual poderá obrigar o dono da fábrica, quando for preciso, a empregar qualquer dos diferentes processos de ventilação artificial. O solo das oficinas será perfeitamente seco e impermeável, os detritos inconvenientes prontamente removidos e as águas servidas esgotadas.
né? Então, tem novas medidas para observar no interesse da higiene. Então, o que nós podemos perceber? Que no Brasil também o direito do trabalho se inicia, muito embora esse decreto 1313 não saiu do papel por falta da existência de uma inspeção do trabalho adequada. Porém, o que acontece é que as normas de início são do direito do trabalho. Então, o que eu quero trazer com isso? Eu quero trazer com isso que as normas ambientais do trabalho, elas são normas de direito do trabalho. Só que elas são normas de direito do trabalho, como bem lembrou o Sebastião Geraldo aqui, que elas também elas são por natureza imperativas, elas não podem ser, de forma alguma, aberto mão pelos trabalhadores, disponibilizadas pelos próprios trabalhadores, mas elas recebem um influxo posterior de toda uma teoria de um outro ramo, que é do direito ambiental. Então, ao mesmo tempo, nós temos um direito do trabalho indisponível e o meio ambiente do trabalho, ele só vem reforçar a indisponibilidade do direito do trabalho. E quando nós verificamos hoje, nas mais recentes modificações das NRs, como, por exemplo, o anexo 2 da NR 17, a gente vê que o meio ambiente do trabalho, ele vai abarcando até outras normas tradicionais do direito do trabalho, como a questão de intervalos, de pausas, de regulação de jornada. E ele vai também regulando novos conceitos de direito do trabalho, novos institutos de direito do trabalho, como o assédio moral no trabalho. Então, o meio ambiente do trabalho, ele é expansivo. Então, ele vai se tornar futuramente, com grande possibilidade, do próprio direito do trabalho. Esse meio ambiente do trabalho como o regulador ou o garantidor de patamares civilizatórios dentro da relação de trabalho. Né? Então, é esse poder expansivo, é direito do trabalho, mas deve receber todo o influxo e toda a teoria, que é uma teoria mais globalizante, que é uma teoria que abarca mais, que tenta eliminar não os efeitos de cada problema, mas sim antecipar a existência de uma doença que causa esses problemas. Uma doença em sentido amplo, um desequilíbrio dentro das relações de trabalho. Bom, essa é uma mudança de paradigma, né? Que eu estou tentando demonstrar no âmbito do direito material. Então, a ideia de início, que era uma prevenção de acidentes, e até a questão de acidentes e doenças do trabalho, né, isso aí, a doença do trabalho vindo a abarcar e trazer junto de mão dadas o acidente de trabalho, passando por uma ideia muito maior, né? Isso vai ter o seu devido tratamento lá, é a mesma coisa que se alguém está com uma doença e vem um sintoma, você tem que primeiro tratar aquele sintoma que está causando aquele mal-estar, mas depois você vai tentar curar aquilo que está causando aquele sintoma. Né? E isso é o meio ambiente do trabalho. Né? Então, nos dizeres do Celso Fiorillo, o meio ambiente do trabalho é o local onde as pessoas desempenham suas atividades laborais, remuneradas ou não, cujo equilíbrio está baseado na salubridade do meio e na ausência de agentes que comprometam a incolumidade físico-psíquica dos trabalhadores, independentemente da condição que ostentem. Então, verifique-se, que deve ser verificado aqui agora, a gente tem que observar, essa expansão do meio ambiente do trabalho. Ora, por que ele tem que ser expandido? Ora, não importa se o trabalhador seja homem ou mulher, maior ou menor, seletista, servidor público, autônomo, servidor público. Não, isso não importa. Por quê? Porque o meio ambiente do trabalho ele é uno, é indivisível. Tá? Então, como eu disse aqui, o meio ambiente onde se trabalha é o meio ambiente onde se vive. E não há meio ambiente onde se vive que não exista trabalho dentro dele. Então, o meio ambiente do trabalho é o meio onde se vive. Então, ele tem que ser protegido, tem que ser observado o foco no trabalhador, na pessoa que trabalha, porém, uma visão um pouco mais ampla, para proteger aquele trabalhador,
mas uma visão bem mais ampla, porque o meio ambiente do trabalho é o equilíbrio, é a salubridade, é uma ausência de agentes que coloquem em problema, que comprometam a incolumidade físico-psíquica dos trabalhadores. Bom, essa é uma primeira ideia, né? Essa primeira mudança de paradigma, tentar mostrar o meio ambiente do trabalho como algo mais amplo que vai, no futuro, nós não podemos nem pensar na existência do acidente de trabalho. O acidente de trabalho é algo indesejável. O que nós temos que ter, então, é um equilíbrio no meio ambiente do trabalho. Bom, e essa mudança de paradigma, ela acompanha e tem o seu paralelo numa necessidade de mudança de paradigma da própria forma em que a justiça vai tratar a questão. Ela necessariamente, ela necessita que a justiça ela pense de forma diversa do que vinha fazendo o tratamento que ela dá a essa questão. Bom, como nós temos aqui o próprio nascimento da justiça do trabalho, é que ela vem com essa dicotomia entre os dissídios individuais ou dissídios coletivos. É importante dizer do avanço que é a CLT. Né? Ela tem 70 anos e ela só tem 70 anos porque ela é longeva mesmo. Ela é muito bem construída, a consolidação das leis do trabalho. Ataca-se muito a CLT, mas a CLT tem uma base estrutural muito sólida, e por isso que sobrevive em grande parte até hoje. E uma parte muito sólida é essa divisão entre dissídio individual e dissídio coletivo. Né? Hoje o dissídio coletivo perdendo sua importância, né? Mas essa ideia dessa dicotomia entre dissídio individual e dissídio coletivo ela é importante, porque ela demonstra que a justiça do trabalho, desde o seu início, ela consegue perceber o direito do trabalho como um direito de natureza, em sua grande parte, coletiva. Se a gente individualizar o direito do trabalho, a gente fragiliza o direito do trabalho. O direito do trabalho, ele é predominantemente coletivo. Ele deve ser predominantemente coletivo. Uma vez eu estava até num seminário, na verdade era um congresso do Sudeste de Magistrados do Trabalho, lá em Ouro Preto. E estava falando do meu lado um promotor que estava numa comissão de revisão da ação civil pública, da lei de ação civil pública, que foi destruída pelo Congresso Nacional por interesses não muito nobres, por óbvio. Né? Mas ele começou a falar em todo o histórico da tutela coletiva. Né? Ele veio, falou todo o histórico. Quando veio a minha vez, eu estava na mesma mesa que ele, eu pedi desculpa a ele, eu falei assim, olha, a história não está sendo contada a partir do início da tutela coletiva no direito processual brasileiro. Eu falei, olha, não começa a tutela coletiva no Brasil na década de 80. A tutela coletiva começa no Brasil na década de 40. Começa na Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho está sendo esquecida nesse processo. Talvez porque ela mesma, no tempo, ela esqueceu-se que ela tinha feito, tinha essa vanguarda. Né? Ela tinha esse passo de vanguarda de tratar as questões do trabalho de forma coletiva. Mas a gente não pode esquecer isso. Na própria CLT, existe a previsão das reclamatórias plurimas, que nada mais é do que tutela de direitos individuais homogêneos. Então, lá em 1943, já se tratava de ação civil coletiva, de ação civil pública, obviamente não tinha esse nome, o nome era reclamatórias plurimas, mas a Justiça do Trabalho já conhecia esse fenômeno bem antes do que a Justiça Comum. Então, esse papel de vanguarda da Justiça do Trabalho, ninguém pode tirar dela. Então, ela tem que voltar a essa raiz e entender os problemas coletivos, os problemas de direito do trabalho, como problemas eminentemente coletivos. Tem uma obra que eu sugiro a todos que leiam, que que se chama O Particularismo do Direito do Trabalho, de um
doutrinador uruguaio, que se chama Barbagelata, Héctor Hugo Barbagelata, que ele diz: o particularismo do direito do trabalho está em justamente de que qualquer questão, por mais individual que pareça ser dentro das relações de trabalho, ela tem o seu prisma coletivo. Ela tem um reflexo na própria coletividade dos trabalhadores. Isso não pode ser esquecido. Quando uma pessoa ela é dispensada porque ela é portadora do vírus de HIV, na verdade não está sendo lesada a ela. Está sendo lesado são todos aqueles que possam um dia ter uma doença, qualquer que seja, que tenha um cunho um pouco menos aceitável, digamos assim, na sociedade, né? Então, você tratar uma questão de direito do trabalho de forma pontual ou individual, você não está conseguindo perceber toda a dimensão que essa questão tem, tá? A mesma questão vem se tratar do acidente de trabalho. Quando a justiça comum trata da justiça do acidente de trabalho, ela só tratou, até quando foi da competência dela, ela só tratou em termos reparatórios. Ela só verificava a ocorrência do acidente, verificava se havia o nexo causal com o trabalho e impunha o dever indenizatório a quem causou aquela lesão. É uma justiça reparatória, que só tentava reparar um dano já causado. Ora, quando vem para a Justiça do Trabalho, a Justiça do Trabalho também ela recebe essa herança e, por conta do que o Sebastião Geraldo aqui já falou, é uma justiça mais do desempregado, porque o empregado, ele, por óbvio, não ajuiza a ação na Justiça do Trabalho, salvo raríssimos casos, né? O que acontece? Essa justiça está acostumada ao quê? A, depois de ocorrer a lesão, buscar indenizar os direitos que foram lesados. Sendo que o que se deve ter em mente é a Justiça do Trabalho, ela tem que voltar às suas origens e, como disse Sebastião Geraldo, pelas instituições importantes de tutela do trabalhador, e a principal delas é o sindicato, eles devem buscar a proteção dos direitos ainda na vigência da relação de trabalho. Não querer saber quanto que valeu a lesão àquele direito fundamental ou aquele direito do trabalho, mas sim que esse direito não seja lesado. É para isso que deve servir a Justiça do Trabalho em primeiro plano. Obviamente que em segundo plano, uma vez que depois já ocorridas as lesões, obviamente que devem ser reparadas. Mas o principal é o quê? A prevenção. A prevenção que direitos fundamentais, sejam eles quais sejam gozados dentro da relação de trabalho, né? E para isso, então, que no tema que nós temos instrumentos para ser utilizado. Nós temos esse instrumental, não precisa ser criado, está à nossa disposição para nós usarmos. Nós, sindicatos, nós, trabalhadores individualmente, nós, Ministério Público do Trabalho, nós, Defensoria Pública, que agora também tem legitimidade para ação civil pública, nós, estados, nós, municípios, nós, União, né? Bom, então o que nós estamos tratando aqui é de questão de acesso à justiça. E quem melhor falou sobre acesso à justiça em termos do mundo foi esse doutrinador italiano recentemente falecido, que se chama Mauro Capelletti. O que o Mauro Capelletti tratou? Ele tratou e verificou algumas ondas de acesso à justiça em termos de modificação das legislações processuais em todo o mundo. E ele verificou a existência de 3 grandes ondas. Uma primeira onda era a assistência judiciária gratuita. Depois verificaram-se as legislações não foram suficientes. Teve uma segunda onda, que é a legitimidade para a tutela de direitos difusos. Também não foi suficiente para dar um completo acesso à justiça. Então, houve uma terceira onda,
que ele chamou de onda de enfoque no acesso à justiça. Então, você retira a ideia de que somente o poder judiciário é o local, o locus para a fruição de direitos. Você reconhece a existência de outros locais para que os direitos sejam fruídos, e você também revigora o poder judiciário, fortalecendo e dando-lhe instrumentos instrumentais e novas instituições que vão poder buscar o poder judiciário para que ele resolva a questão da fruição dos direitos. Então, ele muda. O enfoque é na justiça. O enfoque não é no acesso ao poder judiciário. O enfoque é acesso à justiça no sentido de acesso aos direitos, no sentido de fruição efetiva dos direitos, por meio de novos instrumentos, institutos e instituições para a garantia do efetivo acesso à justiça. Então, é acesso à justiça não no sentido formal. Quem pode entrar na justiça? Quem pode ajuizar a justiça? Não. O que importa não é o ajuizamento da ação. O que importa é, se o direito está garantido na legislação material, ele tem que ser gozado. Ele tem que ser fruído. Ele não tem que ser reparado. É essa que é a ideia principal dessa terceira onda do acesso à justiça. Então, o enfoque é a justiça em outro sentido, não no sentido de poder judiciário. Mas, obviamente, envolve o poder judiciário. Envolvendo o poder judiciário, ou não, também, como eu vou tentar demonstrar mais à frente, existe o que se chama de tutela inibitória. Tutela inibitória que vai ser bem destrinchada aqui pelo Guilherme Feliciano logo após. Mas é uma coisa tão, assim, às vezes ela recebe uma rejeição que a gente não consegue entender por que ela existe, porque ela, como eu vou tentar demonstrar, a tutela inibitória não é uma novidade, né? Ela só vem tratar-se genericamente agora, nas mais recentes modificações processuais brasileiras, mas ela já é mais antiga. E a tutela inibitória é prevista no artigo 461 do Código de Processo Civil. Então, o que seria a tutela inibitória? Seria uma modalidade de tutela jurisdicional, mas eu vou colocar aqui para vocês, a tutela, na nova onda de acesso à justiça, a tutela inibitória também é realizada em outros âmbitos que não o Poder Judiciário. Né? Então, ela é uma modalidade de tutela, não só jurisdicional, pertencente à classe das tutelas específicas. O que é tutela específica? É que o direito seja garantido e não uma substituição por uma indenização. A tutela é o bem da vida protegido pelo direito material que tem que ser entregue àquela pessoa que tem direito, tá? Que tem por objetivo prevenir, cessar ou impedir a repetição de um ilícito. Então, aqui está a importância, é a parte mais importante. Então, a tutela inibitória serve para que, quando um ilícito ocorra, ou esteja ameaçado de ocorrer, a tutela inibitória possa prevenir, ou seja, antes que ele aconteça, somente existindo uma ameaça. Ele cesse quando ele ocorreu e está ocorrendo. E o terceiro, mais importante, impedir a repetição de um ilícito. Então, não basta que, quando a gente entra com uma ação, nós vamos mostrar aqui mais à frente, uma ação civil pública, e que a gente consegue demonstrar que houve uma lesão ao meio ambiente do trabalho, não basta que a empresa chegue e fala, já regularizei e comprovo que já regularizei. Ora, não importa. Por quê? Porque uma vez lesado o meio ambiente, abre-se o direito a uma tutela inibitória que há um sério risco de que possa ocorrer a repetição desse ilícito. Tá? Então, a quarta característica, manifestando-se de maneira sincrética com o direito material por meio da condenação do réu ao desempenho de uma obrigação de fazer ou não fazer, que podem, isso aqui é importante, que podem coincidir com o bem da vida buscado ou se tratar de uma medida assecuratória de seu resultado prático. Isso aqui é muito interessante. Às vezes, nós, lá do Ministério Público do Trabalho, a gente ajuiza uma ação, né,
e a gente coloca as obrigações de fazer, que geralmente correspondem à própria norma que foi lesada. E às vezes nós recebemos uns julgados de improcedência dizendo, ora, ou até extintos sem julgamento do mérito, por impossibilidade jurídica do pedido, dizendo que, ora, o que o Ministério Público do Trabalho está pedindo já está na lei. Então, por quê? A lei já tem sua força. Então, por que a Justiça vai condenar alguém a já fazer alguma coisa que ela está obrigada? Né? Eu fico pensando, teve um até que foi muito interessante, falou o seguinte, falou isso tudo que eu falei, e falou ainda, e cabe ao Ministério Público do Trabalho proteger que não seja violado o dispositivo de lei. Quase que eu perguntei, com o quê? Com um porrete? Eu vou lá, chego na empresa e vou dar uma porretada em cada um, né? Falando, olha, o juiz diz que cabe a mim aqui, então se está lesando aqui o meio ambiente, eu vou ter que dar uma cacetada aqui, a força. Está garantido, o Poder Judiciário me deu essa incumbência de proteger a força. Não, é o Poder Judiciário que tem que mandar. Às vezes eu fico pensando, olha, esses juízes que dão esse julgado, eles não estão compreendendo a sua própria função. Ora, eu acho que eles acham que a justiça tinha que ser fechada, porque não consigo ver uma justiça que não seja para fazer cumprir o que o ordenamento jurídico está mandando, né? Não é assim que é o Poder Judiciário? O Poder Judiciário ele vai julgar e determinar o cumprimento da legislação. Ele não pode dizer, eu até pergunto para esses juízes, espera aí, mas e se não tivesse na lei, então o senhor julgava? Né? Espera aí, mas o Poder Judiciário não tem que aplicar, não é a lei, não é o ordenamento jurídico? Então, se for fora do ordenamento jurídico, eu posso pedir? Né? Então, isso é importante. A maior parte da tutela inibitória é prevenir o ilícito, o que obrigando, mediante sanção, que é o final, com a combinação de alguma sanção, decorrente da eventual inobservância da medida. Então, você impõe a obrigação de fazer, que geralmente, pode ser que não, pode ser que seja uma medida que até seja, a partir dos princípios, você verifique que ela é adequada para a proteção do meio ambiente, mas que coloca em sua grande parte o que está na própria norma e obriga mediante a combinação de uma sanção, que são as astrentes. Tá? Como eu disse para vocês, isso daqui vem lá das ordenações afonsinas e manuelinas, já existia a ideia de tutela inibitória, então não é nada novo, isso daí vem lá de Portugal antigo, época do Brasil colônia, né? E que vem trazer essa própria ideia, né, da tutela inibitória, ela aparece também em determinados pontos do Código de Processo Civil, desde lá de 73 ou antes, que são nas ações possessórias, né? Você impedir a turbação da sua propriedade. Isso existe há muito tempo. Então, eu até pergunto para um juiz que fala isso, eu não posso dizer o que a lei diz. Ora, então, se alguém está tentando invadir a minha terra, eu não posso pedir para o Poder Judiciário não impedir que haja, então, a invasão da minha terra, da minha propriedade. Por quê? Porque está escrito na lei que tem que ser, a propriedade tem que ser resguardada. Né? É a mesma coisa. Né? Então, a tutela inibitória atípica, que vem trazer essa própria ideia de tutela inibitória que existia nas ações possessórias, né, para todo tipo de direito a ser resguardado. Então, na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação, ou, se procedente o pedido, determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento. Então, é a tutela específica da obrigação. O Poder Judiciário obrigando a cumprir a lei. É isso mesmo. É obrigando a cumprir a lei. Obrigar a cumprir a lei é obrigar o quê? A fruição de direitos. Tá? Mas isso, às vezes, não é muito bem entendido, né, pela Justiça. Né? O Ministério Público do Trabalho ele tem uma atuação no meio ambiente do trabalho em tutela inibitória, e o Ministério Público do Trabalho ele não faz outra coisa em meio ambiente do trabalho, a não ser isso, a não ser realizar a tutela inibitória, de forma organizada no Brasil desde 2003. Então, esse novo paradigma ele já chegou no Ministério Público do Trabalho até um pouco antes. Isso daí só organizadamente, essa Coordenadoria Nacional de Defesa do Meio Ambiente e do Trabalho.
Os programas atuais são o Programa Nacional de Acompanhamento de Obras na Construção Civil Pesada, promoção do trabalho decente no setor sucroalcooleiro, o banimento do amianto no Brasil, a adequação das condições de trabalho nos frigoríficos e o Programa Nacional de Combate às Irregularidades na Indústria da Construção Civil. Tá? Eu vou trazer aqui para vocês alguns casos exemplares para a gente poder observar como não deve ser tratada a questão e depois como deve ser tratada a questão, né, no meu ponto de vista. O primeiro caso é um caso uma ação civil pública em face da SEDAI. SEDAI é a Companhia de Água e Esgoto do Rio de Janeiro. Ela é a 17ª maior litigante na Justiça do Trabalho no Brasil inteiro. É a 17ª litigante. E nós ajuizamos uma ação civil pública em que a gente demonstrava que ela estava descumprindo grande parte da legislação de proteção ao meio ambiente do trabalho. Apontamos existem, assim, são dezenas de volumes esses autos, né, com uma demonstração de que, olha, ela é a 17ª maior litigante na Justiça do Trabalho em todo o Brasil, não é à toa. É porque ela é uma descumpridora em massa da legislação trabalhista. Tá? O que aconteceu? Eu vou trazer aqui a sentença dessa ação civil pública. Eu já adianto que esse juiz é um bom juiz, é um juiz que sempre foi parceiro do Ministério Público do Trabalho nas grandes questões, sempre chama quando tem alguns problemas, manda problemas para o Ministério Público, é alguém preocupado com a tutela coletiva. Porém, ele, por falta de conhecimento do que é uma tutela inibitória, ele deu uma sentença que nos deixou pasmos. Né? Ele vem falar, não vai dar para ver, está muito claro aqui, mas ele vem falar, após denúncia de que diversas NEs estavam sendo descumpridas, bem como de maneira geral que o meio ambiente de trabalho nas instalações da RE divorciavam-se dos mandamentos legais, realizei diversas inspeções judiciais com representante do MPT, sua assessoria técnica e parte adversa, que também louvou-se do seu corpo técnico. Quero aqui enaltecer ambos os litigantes no comportamento tido nas inspeções. Né? O que ele vem falando aqui? Mais à frente. Isso não está passando. Ele vem falar, esta não é a primeira ação contra a ré neste juízo. E creio que, em rigorosamente todos os juízos desse Estado, dada a magnitude da reclamada, e ela nunca foi conhecida, ao menos no passado, pelo cumprimento escorreito das obrigações trabalhistas. Serve como prova a quantidade avassaladora de feitos que contra ela tramita, que não pode ser mera coincidência. Aparentemente, nem a ré nega isso, mas articula a tese no sentido de que estaria envidando seus melhores esforços na alteração desse quadro, autodenominando-se, inclusive, de nova SEDAI, como que desejando deliberadamente afastar-se da antiga SEDAI. A afirmação, ao menos por aquilo visto nas inspeções judiciais, aparentemente está acontecendo. Né? Mais embaixo, ele fala assim, aqui me arrependo de algo original, que foi praticamente autofágico. Seduzido pela tese original do MPT, lançada na peça de Gênese, deferia tutela antecipada para cumprimento de praticamente toda a legislação ambiental, em rigorosamente todas as unidades da empresa. Se a memória não me falha, quase 3 centenas. Ora, como verificar o cumprimento de tantas normas em tantos lugares? Não teria sido melhor o ajuizamento pontual em cada unidade ou grupo de unidades próximas? Da maneira exposta, somente uma visão romantizada poderia imaginar que, na prática, um único juiz possa ir a quase 300 lugares diferentes para ver as supostas lesões em todos esses lugares. Quando terminasse a última, teria de rever a primeira. Verifica, então, aqui a gente, que a gente consegue ver a angústia do juiz. Né? Ele queria resolver o problema, ele via que existia o problema, ele fala, eu sou ser humano, eu sou só uma pessoa, eu não consigo fazer isso tudo. O que ele não conseguiu ver é que não cabia a ele
não cabia ao juiz ir a esses 300 lugares e voltar a esses 300 lugares. Bastava ali o quê? Conceder a tutela antecipada e esperar uma possível ou não notícia e comprovação do descumprimento da sua ordem, da ordem judicial. Então, ele não conseguiu perceber o alcance da tutela inibitória e o alcance até da sua função. Por que ele tem que ir nas 3 centenas? Mas ele é um juiz que queria resolver o problema, né? Ele viu um grande problema que está passando. Então, aqui, aí ele vem contando que a empresa pode ter regularizado tudo no meio, né, enquanto ele ia, porque ele tem que avisar, porque ele é o juiz, ele tem que avisar que está indo. Passa para frente um pouco. Ok. Então, só passando para o final, então, para a última, né, aí ele fala que uma absolvição aqui da ré não a eximiria de cumprir a legislação trabalhista, e no final ele julga, ele elogia todo mundo e extingue o feito sem resolução do mérito, né, custas pelo autor inseto. Inseto. Né? Volta um pouquinho. Inseto. Eu não sei, eu achei quando eu li, né, e ele, quando deve ter feito, ele deve ter se achado um inseto, e eu me achei um inseto também, né? Nós somos tão pequenininhos nesse universo, nós queremos mudar esse universo, né? Não vamos mudar nada não, deixa quieto, eu extingo isso aqui, o Ministério Público não recorre, a gente fica como isso mesmo, já que a gente é tudo inseto mesmo. Ora, o que eu tentei até agora falar é isso, nós temos que resolver justamente as grandes questões. Tudo bem que nós somos insetos sim, mas somos os insetos que dão nossas bicadinhas de vez em quando, né? Dá a nossa picadinha. E, às vezes, a nossa picadinha pode mudar alguma coisa. Né? Se a gente puder passar para frente, eu vou tentar, ao contrário, mostrar alguns casos em que isso deu certo. No caso da construção civil, lá no Rio de Janeiro, a gente conseguiu, com base naquele programa, que é um programa nacional da construção civil, nós conseguimos, no âmbito administrativo, no âmbito do Ministério Público, sem necessidade de ir ao Poder Judiciário, nós conseguimos, por meio do termo de compromisso de ajustamento de conduta, que as maiores empresas do Brasil se comprometessem àquilo que o juiz achou que impossível. Se comprometeu a cumprir a legislação trabalhista. E quase toda a legislação trabalhista. Era praticamente a NR 18 inteira que ele se comprometeu. Teve uma ou outra que foi por um acordo dentro da ação civil pública, dentro da justiça. Né? Um subcaso que eu trago é a construção do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, onde, que dentro da Casa da Justiça, na Justiça Estadual, eu encontrei a própria verificação de qual que é o problema. Né? Lá, o que ocorria? Era um determinado refeitório e alojamento lá que tinha, e o começo do refeitório era muito ruim, e o começo do alojamento e do local onde havia troca de roupa era muito ruim. E quando a gente ia adentrando, ao contrário do que se pode imaginar, a coisa ficava muito melhor, e chegava num quase paraíso. Falou, mas como? Geralmente é o contrário, né? No começo está tudo bonitinho, lá no final é tudo feio. Por que isso está assim? Ora, estava assim porque aí eu perguntei para a pessoa, por que está assim? Está assim que no começo a gente deixa o pessoal mais sujo, e o pessoal mais limpinho fica lá no fundo. Né? Então, isso verifica o quê? A necessidade de uma mudança da cultura dentro da empresa. Eles se tratavam discriminatoriamente. Tinha os peões mais sujinhos e os peões mais limpinhos. Né? Então, é uma mudança que nós temos que trazer de cultura. Bom, eu trago um caso agora de transporte que vai mostrar para o juiz que a gente é um inseto, mas a gente consegue fazer coisas gigantes, mesmo sendo um insetozinho. Né? Mais ou menos o do Raul Seixas, da mosca na sopa. Né? O caso do transporte urbano no Rio de Janeiro. Né? Tem em um inquérito civil, esse inquérito civil estava comigo, né? Eu coloquei no polo passivo, lá no polo de investigado do inquérito civil,
eu retirei todas as empresas de ônibus e coloquei o poder público municipal. O que era a questão? A questão era transporte urbano coletivo, em que os trabalhadores de transporte urbano no Rio de Janeiro não tinham onde fazer suas necessidades fisiológicas. Simplesmente não existia. O transporte urbano, a malha rodoviária do Rio de Janeiro, é uma malha improvisada, não existe terminais, são pontos finais no meio da rua e sem local para fazer as necessidades. Onde que faziam as necessidades? É onde vocês estão pensando mesmo, na rua. Número 1 e número 2. Né? Isso é comumente visto por todos. Né? Aí vão falar que os trabalhadores são porcalhões. Ah, não, peraí, só trabalhador que faz número 1 e número 2. Não, todo mundo faz. A única diferença é, eles não têm onde fazer. Eles trabalham, às vezes, 15 horas por dia, como que é o caos do transporte urbano no Rio de Janeiro, e eles não têm onde fazer. Aí me mostra numa capa do jornal O Globo, um trabalhador comendo uma quentinha no meio do volante, dirigindo e comendo a quentinha. Né? Dirigindo e comendo a quentinha. Mas por quê? Ah, culpa do trabalhador. Não, é culpa de quem? Eu não sei se vocês sabem, mas trabalhador em transporte urbano no Brasil não tem descanso entre a jornada. Ele come no volante. Ele não tem descanso. Autorizado pelo TST e agora autorizado pela lei. Então, o transporte urbano não tem direito. Então, ele vai comer aonde? Tá? Uma vez eu estava voltando, dei uma corrida na praia, subi no ônibus, o cara virou para mim, eu tenho essa cara de moleque todo, né? Virou e falou assim, compra ali um espetinho para mim. Eu olhei para a cara dele assim, e falei, lógico, desci do ônibus, fui lá, comprei um espetinho de churrasco para ele, entreguei o espetinho do churrasco e aproveitei e perguntei, há quantas horas você está trabalhando? Eu estou trabalhando há 10 horas, eu estou morrendo de fome. Falei, você come sempre aqui no volante? Onde? Vou comer aonde? Ele falou para mim, eu comecei a conversar com ele e verificar por que há tantos acidentes no Brasil. Ontem, à noite, caiu um ônibus do viaduto, né? Caiu o ônibus do viaduto, morreram 6 pessoas no Rio de Janeiro. Né? Se vocês relembram, não sei se chegou aqui ao Ceará, mas há alguns meses, há 3 meses atrás, caiu um outro ônibus do viaduto na Avenida Brasil. Eu ajuizei a ação em face dessa empresa. Sabe o que a juíza fez? Extinguiu sem julgamento do mérito, desse jeito, dizendo que ela não poderia obrigar a empresa a cumprir a legislação. Né? A empresa, e ela julgou depois que o ônibus caiu do viaduto. Né? Depois ainda que caiu no viaduto. Né? Então, o que aconteceu? Não tinha banheiro. O que eu fiz? Eu, ao invés de chamar cada empresa, aquelas dezenas de empresas, eu chamei o poder público. Chamei o poder público municipal e disse, olha, é inaceitável, isso aí é uma concessão de serviço público, as regras são impostas por vocês que têm que obrigar a fazer isso. O município do Rio de Janeiro colocou isso como obrigação contratual e resolveu a questão, e hoje os motoristas de ônibus têm, em pontos sanitários que sejam químicos, em locais que não pode existir uma construção, ou em outros locais tem uma construção de um banheiro de alvenaria. Mas isso é interessante para dizer, olha, eu poderia virar igual o juiz e falar assim, eu sou tão inseto, são dezenas, o Rio de Janeiro é tão grande, né? São milhões de pessoas, no Grande Rio, somos 15 milhões, 16 milhões de pessoas, espera aí, mas eu sou um inseto, eu não vou conseguir resolver, e eu não vou conseguir ir a todo ponto de ônibus para saber se tem o banheiro. Eu poderia ter feito isso, mas não. Eu, por meio da tutela inibitória, eu tentei resolver essa questão. O outro subcaso, que eu já caminhando aqui para o final, o subcaso dos pontos finais do Leblon. Né? Simplesmente terminaram com os pontos finais no Leblon do Rio de Janeiro. Né? Agora, o ônibus não passa. E o que acontece? Acontece que, em alguns momentos, em algumas linhas, só um trajeto de algumas linhas que viraram circular, elas duram de 4 a 5 horas. Então, uma pessoa de 4 a 5 horas dentro do volante, num clima agradabilíssimo, que é igual ao do Rio de Janeiro, né? Com um motor batendo, esquentando e barulhando aqui do lado dele, o trânsito
caótico, total, engarrafamento, e ele sem poder ir ao banheiro e sem poder se alimentar durante 4 a 5 horas. Aí eu perguntei, chamei o cara da prefeitura de novo, né, já tinha resolvido um problema, eu chamei ele de novo. E eu perguntei para ele, mas por que no Leblon não tem, tirar o ponto final só do Leblon? Né? Ele riu, doutor, é o Leblon. Né? Aí eu olhei aquilo e falei que realmente eu sou um inocente. Né? Como que na novela do Manuel Carlos vai poder ter pobre? Porque ponto final atrai pobre. Desce pobre, fica o pobre, aglomera pobre. Né? Imagina passando o núcleo... Na novela do Manuel Carlos, só pode ter pobre no núcleo pobre. Não pode invadir o núcleo rico. No máximo é dentro da casa. Né? Então, por isso, a ideia é, o ônibus passa e nem para, ele dá uma diminuidinha, pula a empregada doméstica e corre escondida para o... E o porteiro só entrar, bota o uniformezinho e pronto, está todo mundo limpinho. Né? É assim que é admissível na novela do Manuel Carlos. Né? Então, para o Leblon, é problema do trabalhador, se ele não tem onde fazer as necessidades. E esse é um outro problema que foi resolvido de maneira coletiva. Eu chamei, consegui falar com o secretário municipal lá de transporte e falar, olha, vai ter que mudar. Não pode ter uma linha circular tão longa sem a pessoa ter um ponto onde ele vai poder ter o seu descanso e ter a sua, realizar suas necessidades. Então, você vê, e aqui está o motivo, está uma comprovação de que como questões aparentemente pontuais, elas têm uma amplitude muito maior. O trânsito, o transporte público do Rio de Janeiro é um desastre. Ele é um desastre ecológico, a gente pode dizer isso, por conta desse tanto de irregularidades com relação ao meio ambiente do trabalho. Porque a pessoa, sem fazer as necessidades, sem poder se alimentar, sem poder se descansar, é óbvio que ele vai descontar isso no trânsito. Né? Ontem, um ônibus que caiu que dizia, ele tinha brigado antes com não sei quem, tinha encostado não sei aonde. Então, isso tudo reflexo nos danos causados no seu físico e no seu psíquico, levam a uma insegurança a toda a sociedade. E aqui a gente consegue perceber como a gente pode, nós, insetos, que mexemos com o direito do trabalho, e o direito do trabalho tem contra ele todo esse preconceito, né, de um direito de pobre, um direito menor, né, a gente pode comprovar que por ele, nós vamos ter, através dele, por meio dele, a gente pode ter uma sociedade mais saudável. O meio ambiente do trabalho é um meio de vida mais saudável. E um meio de vida mais saudável é um meio de vida mais saudável para todos. Aqui eu só trouxe para vocês, eu vou disponibilizar isso para vocês no site, se for possível, porque são julgados do TST justamente ao contrário, mostrando que, uma vez lesionado o meio ambiente do trabalho, o juiz do trabalho deve sim impor, mediante combinações, que o meio ambiente do trabalho seja seguro. Né? Então, terminando, juntando tudo, uma nova abordagem de meio ambiente requer uma nova abordagem da tutela judicial. Nós temos que ultrapassar esses paradigmas obstáculos. Ultrapassando esses paradigmas, tornando um direito do trabalho novamente coletivo, coletivizado, pensado e observado, tratado, curado de maneira objetiva, por meio de uma tutela inibitória ou um processo pensado no direito do trabalho da forma coletiva, nós teremos um meio ambiente do trabalho mais saudável. E a gente tendo um meio ambiente do trabalho mais saudável e equilibrado, nós temos uma vida para todos mais saudáveis, vida para todos, uma vida mais saudável e equilibrada. E a partir de nós, meros insetos. Muito obrigado a todos. Doutor Rodrigo Carelli. Bela exposição, naturalmente, todos nós ficamos muito felizes com a sua exposição. Pena que não há espaço para debates, que eu sei que muitas pessoas gostariam de intervir sobre essa questão digamos assim, do trato coletivo dessa questão, que passa naturalmente pela judicialização, mas que também envolve outros elementos, como a força do sindicato para reivindicar junto ao patrão, junto às empresas, e a própria sociedade como um todo, a fiscalização do Ministério do Trabalho, o Ministério Público.
Estamos todos no mesmo barco, por isso, importante esse seminário que nos agrega a todos. Meus parabéns, muito obrigado. Senhoras e senhores, o juiz do trabalho, Inocêncio Rodrigues Uchoa, passará às mãos do doutor Rodrigo Carelli o troféu Jangadeiro Dragão do Mar, pela participação no primeiro Seminário Cearense Acidente de Trabalho, Prevenção e Tutelas de Urgência. Faremos o intervalo para o almoço e retornaremos nossas atividades às 14 horas com a palestra que tem como tema Tutela inibitória na prevenção de acidente de trabalho.